Olá, eu sou Ivan Lima e quero te fazer uma pergunta. Você acredita que exista vida fora da Terra? No ano de 1958, um homem chamado Antônio Vilas-Boas deu um relato no Rio de Janeiro dizendo que havia sido abduzido por alienígenas. O caso, que já tem mais de 50 anos, deixou autoridades confusas e, ao mesmo tempo, assustadas. Mesmo que você não acredite em vida fora da Terra, esse caso que eu vou contar hoje faz parte da história do nosso país. Esse foi o primeiro caso de abdução no Brasil e um dos mais famosos casos ufológicos do país. Antes de começar a apresentar os fatos, eu vou citar como foi o depoimento que Antônio Vilas-Boas deu no consultório médico do Dr. Fontes, na presença do jornalista João Martins. Meu nome é Antônio Vilas-Boas. Tenho 23 anos, sou agricultor. Vivo com a minha família numa fazenda de nossa propriedade, situada nas imediações da cidade de São Francisco de Sales, estado de Minas Gerais, perto dos limites do estado de São Paulo. Tenho 2 irmãos e 3 irmãs, todos eles morando na vizinhança. Outros 2 irmãos meus já faleceram. Todos os homens da família trabalham na fazenda, cujas terras abrangem campos extensos e muitas plantações a serem cultivadas. Para lavrar a terra, temos um trator com motor a gasolina, marca internacional, com o qual trabalhamos em 2 turmas, uma diurna, outra noturna, na época do plantio. De dia, trabalham os trabalhadores rurais, nossos empregados. De noite, eu costumo trabalhar sozinho, ou, às vezes, junto com meus irmãos. Sou solteiro, tenho boa saúde, trabalho duro, faço curso por correspondência e estudo, sempre que posso. Para mim, foi um sacrifício viajar até o Rio de Janeiro, pois estão precisando de mim lá na fazenda. No entanto, considerei meu dever relatar os acontecimentos extraordinários nos quais fui envolvido. Farei de bom grado tudo quanto os senhores acharem que devo fazer, e também prontifico-me a depor perante autoridades civis e militares. Bom, agora que vocês conhecem exatamente como esta história começou, vamos aos fatos. Segundo Antônio, na noite de 5 de outubro de 1957, ele e sua família receberam visitas em casa. Por esse motivo, eles foram dormir tarde, por volta das 23 horas. Antônio relatou que estava no quarto com seu irmão, quando avistou uma luz forte vindo da janela. Poderia ser apenas o luar, mas era algo mais forte. Pareciam holofotes. Antônio e seu irmão ficaram um tempo avistando aquela luz que vinha do céu, mas logo fecharam a janela e foram dormir. Antônio ficou encucado com aquela luz. Sua curiosidade não o deixava dormir. Passado um tempo, ele abriu a janela mais uma vez. Quando ele menos esperava, a luz chegou em sua janela. Ele se assustou e logo fechou as venezianas. Mas a luz foi adentrando seu quarto, indo em direção ao telhado, até que sumiu. No dia 14 de outubro, houve o segundo incidente. Desta vez, aconteceu por volta das 22 horas, enquanto Antônio trabalhava no trator. Do nada, a luz brilhou na terra vermelha da fazenda, e Antônio conseguiu avistar alguma coisa dentro da luz. A luz, então, se deslocou rapidamente para o sul da fazenda, onde ficou paralisada. Antônio foi atrás da luz, que voltou para a posição onde estava antes. Antônio foi mais uma vez atrás da luz, mas ela sempre fugia do fazendeiro. Depois disso, se repetir algumas vezes, a luz simplesmente sumiu. Antônio já não sabia se aquilo era real ou não, até que no dia seguinte, 15 de outubro, ele foi trabalhar mais uma vez com o trator. Fazia frio e o céu estava limpo. Antônio então avistou mais uma vez a luz. Contudo, dessa vez era um objeto brilhante, em formato oval. O objeto se aproximou rapidamente de Antônio, o que o fez sentir um medo tremendo. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Esse papo de extraterrestres não era tão comum naquela época. O objeto então se aproximou ainda mais de Antônio e finalmente pousou no solo. Como Antônio descreveu o objeto? Bom, para ele,
era uma máquina fora do comum, oval e cheia de pequenas luzes vermelhas. O objeto também tinha uma peça giratória que não parava de girar. A parte de baixo do objeto então se abriu e de lá saíram 3 suportes metálicos. Antônio não fazia ideia do que sairia de lá e o medo tinha tomado conta dele. Mas sendo um fazendeiro cabreiro, Antônio aproveitou que o motor do trator estava ligado e não pensou 2 vezes antes de acelerar. Mas depois de andar alguns metros, o motor do veículo parou de funcionar e os faróis se apagaram. O fazendeiro, então, saltou do trator e correu o mais rápido que podia. Porém, poucos metros à frente, um ser bizarro e pequeno pegou no braço do fazendeiro. Antônio golpeou a criatura, mas acabou caindo no chão. Quando isso aconteceu, 3 criaturas foram para cima de Antônio e o dominaram. Antônio gritava por socorro, mas ninguém o escutou. As criaturas, então, o levaram para a nave espacial e fizeram o fazendeiro seguir um corredor que dava para um recinto com mesas estranhas e várias cadeiras giratórias. As criaturas falavam uma língua estranha. Parecia que estavam tendo uma discussão. Quando eles indicavam que finalmente tinham chegado a um acordo, começaram a tirar a roupa de Antônio Vilas-Boas. Depois de ficar nu, um dos alienígenas começou a passar um líquido em todo o seu corpo. Feito isso, Vilas-Boas foi levado para outro recinto, que tinha algumas escrituras estranhas. Nesse recinto, surgiram mais 2 alienígenas, que levavam nas mãos 2 tubos de borracha vermelha, bastante grossos, cada um medindo mais de 1 metro. Uma das partes dos tubos estava ligada a um recipiente e a outra estava em uma peça, que parecia uma ventosa, a qual colocaram embaixo do queixo de Antônio. Da sua pele, então, começou a ser sugado seu sangue e tudo era armazenado em um tubo. O processo se repetiu mais uma vez. Após isso, Vilas-Boas foi deixado sozinho por cerca de 30 minutos, mais ou menos. Pouco depois, ele sentiu um cheiro tão ruim que lhe causou náuseas. Os seres escondiam a aparência usando uma roupa com tecido cinzento e macio e um capacete da mesma cor. Foi então que um ruído começou a chegar perto do ambiente. Quando Antônio olhou para a porta, ele viu uma moça aproximando-se lentamente. Ela estava completamente nua e Antônio relatou que ela era muito bela, com cabelos loiros, quase platinados. Seu corpo era lindo, com seios bem formados, cintura fina, pés pequenos e baixa estatura. De repente, a moça com olhos grandes começou a esfregar seu corpo e rosto em Antônio. Para ele parecia estranho, mas Antônio começou a ficar excitado. Antônio então cometeu o ato mais estranho da sua vida. Fez sexo com uma alienígena. E não foi apenas uma vez, mas sim algumas. Após o ato, Antônio quis fazer mais sexo com ela, mas a alienígena recusou. Ele então percebeu que tudo aquilo era uma experiência. Depois do ato, a mulher olhou para Antônio, apontou para sua barriga e depois para o céu, como uma forma de dizer que ele seria pai de uma criança em outro planeta. Os outros alienígenas então devolveram a roupa para o fazendeiro e o levaram para o ambiente em que ele estava anteriormente. Os alienígenas começaram a falar entre si, enquanto Vilas-Boas observava o ambiente. Antônio, então, foi levado para fora da nave. Ele passou por estruturas estranhas, cheias de luzes e coisas que giravam. Uma criatura, então, o levou para uma escada metálica e indicou que Antônio finalmente estava livre. A escada metálica se recolheu e, lentamente, a nave começou a subir em linha vertical enquanto recolhia seu trem de pouso. Depois de subir cerca de 30 a 50 metros, a luz começou a ser mais intensa. Um barulho de uivo se iniciou e a nave começou a girar em muita velocidade. A nave começou a ir rapidamente no sentido sul, até que desapareceu. Quando Vilas-Boas foi capturado, eram cerca de 1h15 da manhã, mas ele só foi libertado às 5h30. Esse caso é muito comprido,
mas eu tentei resumi-lo da melhor forma possível para vocês. Não existem provas de que o evento realmente aconteceu. O fato foi divulgado pelo jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro, que era muito famosa antigamente. O caso de Antônio é contado com muitos detalhes, chegando a ter um linguajar técnico incompatível com o conhecimento do agricultor Antônio Vilas-Boas. As maiores evidências do acontecimento foram algumas manchas no corpo do fazendeiro, mas muitos falaram que aquelas marcas poderiam simplesmente ser hematomas. Vilas-Boas formou-se em Direito, casou-se e teve 4 filhos. Ele morreu no dia 17 de janeiro de 1991, aos 56 anos. Eu não tenho dúvidas quanto a este caso. Conheci Vilas-Boas e ouvi essa história pessoalmente, mas com certeza muitas pessoas devem duvidar. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. E se for verdade?